No altar, dois desconhecidos disseram sim, carregando mais ressentimento do que esperança, unidos apenas por interesses que não escolheram. Durante a lua de mel, o silêncio entre eles era mais intenso que qualquer discussão, até que uma conversa inesperada começou a revelar verdades que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Entre orgulho, mágoas antigas e uma convivência forçada, algo começou a mudar de forma lenta e perigosa, como se o destino estivesse reescrevendo um acordo que nunca deveria existir. Mas quando tudo parecia finalmente fazer sentido, uma revelação cruel ameaçou destruir aquilo que mal havia começado. Antes de descobrir o que realmente aconteceu na noite de núpcias e como esse casamento improvável virou de cabeça para baixo, já se inscreva para mais histórias cheias de emoção, reviravoltas e segredos inesperados. A cerimônia estava marcada para as 5 da tarde, mas Isabela Monteiro já se arrependia desde o amanhecer. Sentada diante do espelho do quarto que havia ocupado por toda a vida, olhava para o reflexo de uma noiva que não reconhecia. Cabelos presos com perfeição, véu de renda importada, batom na cor certa para o dia certo. Tudo impecável, tudo errado. Do lado de fora, a fazenda Santa Cruz acordara cedo demais. Caminhões de buffet atravessaram o portão antes das 6. Floristas armaram arcos de orquídeas ao longo da alameda de ipês. A banda que tocaria durante o jantar fez 3 horas de ensaio no galpão reformado. A festa custaria o equivalente ao que muitas famílias da região levavam um ano inteiro para ganhar. Mas o dinheiro nunca havia sido problema para os Monteiro e tampouco para os Cavalcante, e era exatamente disso que se tratava aquele casamento. Dinheiro, terra, poder e o acordo silencioso firmado entre dois homens que nunca precisaram dizer em voz alta o que queriam. Isaura Monteiro bateu 2 vezes antes de entrar. Era a mãe, com aquele sorriso largo, que servia para qualquer ocasião, aniversários, velórios e casamentos arranjados. Ela colocou as mãos nos ombros da filha e observou o reflexo por um longo momento. "Você está linda", disse com uma convicção que ignorava deliberadamente a expressão fechada de Isabela. "Estou com 30 anos, mãe. Não sou um troféu." "Ninguém disse que é, mas você sabe o que está em jogo. O Eduardo é um homem de família, sério, bem-sucedido. Vocês vão se entender." Isabela não respondeu. Havia dito tudo o que tinha a dizer nos últimos 6 meses, nas discussões à mesa do jantar, nas ligações com o pai que sempre acabavam no mesmo silêncio pesado, nas noites em que ficava deitada olhando para o teto, tentando entender em que momento sua vida havia sido colocada no mesmo balanço que hectares de terra e participações societárias. Ela era advogada com pós-graduação em Direito Empresarial, tinha seu próprio escritório em Ribeirão Preto e havia construído tijolo por tijolo uma independência que orgulhava mais do que qualquer herança. E ainda assim, ali estava, prestes a se casar com Eduardo Cavalcante, um homem a quem havia sido apresentada formalmente há apenas 4 meses. Do outro lado da fazenda, no alojamento reformado que servia de suíte temporária para o noivo e seus padrinhos, Eduardo Cavalcante apertava o botão do colarinho como se estivesse tentando afrouxar algo dentro do peito. Tinha 34 anos, ombros largos, um jeito de mover o queixo, quando estava irritado que seus sócios já haviam aprendido a reconhecer de longe. Era diretor operacional da Cavalcante Agro, uma das maiores empresas de processamento de soja do Centro-Oeste, e tratava cada decisão da vida como tratava as da empresa, com planilhas, prazos e margem de erro calculada. Seu irmão mais novo, Felipe, estava deitado no sofá com o paletó jogado sobre o rosto. "Você ainda pode desistir, sabe?", murmurou Felipe por baixo do tecido. "Não posso." "Pode. É só levantar, pegar o carro e..." "Felipe." O irmão tirou o paletó do rosto e olhou para Eduardo com uma expressão que misturava humor e genuína preocupação. "Você ao menos gosta dela?" Eduardo ficou em silêncio por um momento. Havia passado tempo suficiente com Isabela para saber que ela era inteligente, direta e não tinha o menor interesse em agradá-lo. Em 2 jantares formais e um evento de negócios,
ela havia discordado dele pelo menos 4 vezes em público, sem nenhum embaraço. Era fascinante e irritante na mesma proporção. Eu a respeito, disse por fim. Que romântico, respondeu Felipe, colocando o paletó de volta no rosto. A cerimônia aconteceu sob um céu cor de cobre, daqueles que o interior paulista oferece em fins de tarde de setembro. Isabela desceu a alameda de ipês ao lado do pai, Renato Monteiro, que caminhava com o passo firme de quem havia planejado aquele momento há anos. Ela manteve os olhos à frente, como treinara mentalmente durante a semana. Não era o tipo de mulher que chorava em público. Quando chegou ao altar e encontrou o olhar de Eduardo, sentiu exatamente o que esperava sentir. Nada de especial. Apenas 2 adultos cumprindo uma formalidade. Os votos foram lidos com a entonação correta. O padre disse as palavras de sempre. Eduardo colocou a aliança com precisão cirúrgica, como se estivesse assinando um contrato. Isabela fez o mesmo. O beijo foi breve, quase simbólico. Os lábios se tocaram por tempo suficiente para satisfazer a plateia, e não um segundo a mais. Houve aplausos. Houve choro entre os convidados mais velhos. Houve champanhe. Isabela ergueu a taça e sorriu para as câmeras com a habilidade de quem aprendeu cedo, que sorrir é uma forma de sobrevivência social. Durante a festa, circularam entre os grupos com a performance que ambos sabiam executar. Eduardo era fluente no idioma das celebrações de negócios. Aperto de mão firme, comentário certeiro, riso no momento certo. Isabela conhecia o seu papel igualmente bem. Elegante, articulada, suficientemente presente para ser notada e suficientemente discreta para não ofuscar a narrativa que as famílias haviam construído ao redor daquele casamento. Por fora, eram o casal perfeito. Por dentro, eram 2 estranhos presos no mesmo palco. Na mesa dos pais, Renato Monteiro e Hélio Cavalcante brindaram com a satisfação de homens que haviam fechado um negócio difícil. A fusão das terras dos Monteiro no Triângulo Mineiro com a capacidade de processamento dos Cavalcante no Mato Grosso era um movimento que o mercado de agronegócio comentaria por meses. Os filhos eram o elo jurídico mais elegante que os advogados de ambas as famílias conseguiram encontrar. Nenhum dos 2 noivos estava presente naquele brinde, não de verdade. Às 11 da noite, quando os últimos convidados começaram a se despedir, um motorista discreto levou o casal até o aeroporto de Ribeirão Preto. O voo para Fernando de Noronha partia à 00:20. Na sala VIP, sentados lado a lado em poltronas, separadas por uma distância cuidadosamente calculada, Eduardo abriu o notebook e Isabela colocou os fones de ouvido. Não havia necessidade de conversar. Haviam combinado isso sem precisar dizer, com a eficiência silenciosa de 2 pessoas que entendem as regras do jogo sem que ninguém precise explicá-las. O avião decolou sob um céu cheio de estrelas que nenhum dos 2 se deu ao trabalho de observar. Noronha os recebeu com o ar quente e salgado que a ilha oferece mesmo de madrugada. A pousada havia sido escolhida pela assessora de Eduardo, discreta, cara, com uma suíte de frente para o mar, que sob outras circunstâncias seria o cenário ideal para uma lua de mel. Havia pétalas de rosa no chão, havia uma garrafa de champanhe no gelo, havia velas acesas em pequenos suportes ao redor da banheira. Isabela olhou para tudo aquilo e sentiu uma vontade quase irresistível de rir. Eduardo ficou parado na entrada por um momento, olhando para o quarto como se estivesse avaliando um ativo que não rendia o esperado. Depois foi direto para a sacada, apoiou os braços na grade e ficou olhando para o oceano escuro. Isabela tirou os sapatos, jogou o véu em cima da cama e foi até a mini geladeira. Pegou uma garrafa de água, bebeu metade em pé mesmo, e depois foi se sentar na beira da cama com o vestido de noiva ainda completamente intacto, olhando para as pétalas espalhadas no chão com uma expressão que misturava exaustão e ironia. "Podemos ser honestos?", disse ela sem olhar para ele. Eduardo virou a cabeça da sacada. "Sobre o quê?" "Sobre o fato de que nenhum dos 2 quer estar aqui." Ele entrou no quarto devagar, como se estivesse pensando se devia ou não aceitar aquela conversa. Ficou de pé perto da porta da sacada,
de braços cruzados. Estamos aqui, disse ele. Isso não muda nada. Não. Mas fingir que estamos felizes com isso também não muda. Ela ergueu os olhos para ele pela primeira vez naquela noite, com uma franqueza que ele não esperava. Eu não gosto de mentir, nem para mim mesma. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com um movimento quase imperceptível, descruzou os braços. Então não vamos mentir, disse ele. E aquela foi, sem que nenhum dos dois soubesse ainda, a primeira coisa verdadeira que disseram um ao outro desde o dia em que se conheceram. A madrugada em Fernando de Noronha tem um silêncio diferente do continente. Não é ausência de som, é presença de mar, vento e o chiado constante das ondas que sobem e descem nas pedras lá embaixo. Isabela ficou acordada por um longo tempo depois que a conversa terminou, deitada na beira da cama enorme com os olhos abertos para o teto, ouvindo aquele silêncio cheio e tentando entender o que havia mudado. Eles haviam conversado por quase 2 horas. Não era o que ela esperava para uma noite de núpcias. Mas então nada daquele casamento havia sido o que ela esperava. Então, por que a noite de núpcias seria diferente? Eduardo havia puxado uma cadeira da varanda para dentro do quarto, sentado de frente para ela, com aquela postura de executivo que parecia colada ao corpo mesmo fora do escritório, e haviam falado. De verdade, sem a performance que ambos haviam sustentado durante meses. Ele havia contado sobre o pai. Hélio Cavalcante era um homem que confundia amor com estratégia, abraçava os filhos quando eles rendiam resultados e os ignorava quando não rendiam. Eduardo aprendera cedo que a única forma de existir dentro de casa era sendo útil. Tornara-se o melhor na escola, o mais eficiente na faculdade, o mais disciplinado na empresa. Sentimentos eram ruído no sistema. Ele havia aprendido a desligá-los com a mesma naturalidade com que se desliga uma notificação. Isabela havia ouvido tudo aquilo sem interromper. Depois contou o seu lado. Renato Monteiro era diferente de Hélio, mais caloroso, mais demonstrativo, mas igualmente incapaz de separar a filha do patrimônio. Para ele, Isabela era a herdeira antes de ser a pessoa. Cada conquista profissional dela era celebrada como um ativo da família. Cada escolha pessoal era avaliada sob o prisma do impacto nos negócios. Quando ela abriu o próprio escritório em Ribeirão Preto, o pai havia parabenizado e em seguida perguntado se ela pretendia atender os Monteiro como cliente prioritário. Você se casou porque ele pediu? Eduardo perguntou em determinado momento, com uma direteza que ela não esperava. Ele não pediu. Apresentou como decisão tomada. Ela fez uma pausa. Eu poderia ter recusado. Por que não recusou? A pergunta ficou suspensa no ar por um momento. Isabela olhou para as mãos, ainda com a aliança que havia sido colocada horas atrás, porque estava cansada de lutar contra ele em todas as frentes ao mesmo tempo. Escolhia as batalhas que importavam. Ela ergueu os olhos. E você? Eduardo levou um tempo para responder, porque achei que conseguiria administrar isso como administro tudo o mais, com distância suficiente para que não doesse. Havia uma honestidade nua naquela resposta que Isabela não esperava de um homem como ele. E foi aquilo. Não o cenário, não o champanhe esquecido no gelo, não as pétalas de rosa espalhadas no chão, que fez com que ela o olhasse de forma diferente pela primeira vez. Adormeceram cada um no próprio lado da cama, sem toque e sem cerimônia, mas com algo que não estava lá quando chegaram. A consciência de que o outro era uma pessoa real. Na manhã seguinte, Noronha acordou com um sol que não pedia licença. Isabela abriu os olhos antes do alarme, olhou para o lado e viu que a cama estava vazia. Levantou, foi até a varanda e encontrou Eduardo já acordado, sentado numa cadeira de palha com um copo de café na mão, olhando para o horizonte onde o mar encontrava o céu numa linha de azul sobre azul. Ele ouviu os passos dela e virou a cabeça levemente. Tem mais café na garrafa térmica, disse ele, sem mais preâmbulo. Ela pegou o copo que estava sobre a mesinha, encheu e foi se sentar na outra cadeira. Ficaram em silêncio por um momento, os dois olhando para o oceano. Eu nunca vim aqui, disse ela.
Eu vim uma vez. A trabalho. Ela virou para ele com uma expressão levemente incrédula. A trabalho. Em Fernando de Noronha. Reunião com um investidor que insistia em fazer negócios em lugares que considerava inspiradores. Ele tomou um gole de café. Não funcionou. O negócio, não o lugar. Isabela riu. Foi um riso pequeno, quase surpreso de si mesmo, como se não esperasse que aquele homem fosse capaz de dizer algo com graça. Eduardo notou o riso, e algo no rosto dele, aquela rigidez de executivo, se afrouxou por um instante imperceptível. Os dias seguintes seguiram uma lógica própria, construída por dois adultos que precisavam ocupar o mesmo espaço sem as multidões e as performances que haviam servido de escudo até ali. Na primeira manhã, foram à praia da Baía do Sancho separados. Ela desceu cedo. Ele foi 2 horas depois e a encontrou saindo da água. Trocaram um aceno. Na tarde seguinte, alugaram equipamentos de snorkel no mesmo ponto e acabaram fazendo o trajeto juntos, sem que nenhum dos dois houvesse proposto isso em voz alta. No terceiro dia, jantaram na mesma mesa com uma conversa que durou mais de 3 horas. Falaram de trabalho, o terreno mais seguro para ambos. Eduardo explicou as operações da Cavalcante Agro com uma precisão que revelava alguém que havia passado anos entendendo cada engrenagem do negócio. Isabela ouviu com atenção genuína e depois fez perguntas que ele não esperava. Questões sobre estrutura contratual, sobre os riscos de concentração de receita, sobre como a empresa se protegia juridicamente em anos de quebra de safra. Eduardo respondeu a tudo, e à medida que ela falava, foi percebendo que não estava diante de alguém tentando impressioná-lo. Estava diante de alguém que realmente entendia o que estava perguntando. Você já analisou o contrato que nossos pais assinaram? Ela perguntou em determinado momento. Li por cima. Tem 3 cláusulas que podem ser problemáticas no longo prazo. Ela pegou o guardanapo e começou a desenhar uma estrutura esquemática com a caneta que carregava na bolsa. Aqui, aqui e aqui. Se a fusão avançar sem ajuste, qualquer litígio entre as famílias cria uma zona cinzenta enorme. Eduardo ficou olhando para o guardanapo por um longo momento. Você leu o contrato inteiro? Sou advogada empresarial. Claro que li o contrato inteiro. Ele ficou em silêncio, e naquele silêncio havia algo diferente da frieza das primeiras horas. Havia respeito. Real, não performático. Na penúltima noite da viagem, houve uma tempestade tropical que fechou a ilha por algumas horas. Ficaram presos na pousada, e sem o mar e o sol como escapes naturais, acabaram na sala de estar da suíte com um jogo de cartas encontrado numa gaveta. Eduardo não sabia jogar truco. Isabela sabia, e passou 40 minutos ensinando com uma paciência irônica que ele finalmente correspondeu com uma derrota graciosa. Você deixou eu ganhar, disse ela. Não deixei, sou ruim mesmo. Um homem que admite que é ruim em alguma coisa. Raro. Sou ruim em várias coisas. Ele recolheu as cartas com calma. Só não costumo anunciar. Ela o observou por um momento com aquela expressão analítica que ele já havia aprendido a reconhecer. O jeito como ela processava a informação antes de concluir qualquer coisa. Por que você me contou sobre o seu pai ontem à noite? Perguntou ela. Você perguntou para ser honesta. Pareceu justo corresponder. Você sempre age por reciprocidade. Quase sempre. Ele pausou. Mas dessa vez não foi só isso. Ela não pressionou. Mas algo naquela resposta ficou com ela depois que apagaram as luzes. Cada um do seu lado da cama grande, ouvindo a chuva bater na janela da suíte. No dia da volta, enquanto esperavam o voo no aeroporto da ilha, Eduardo recebeu 3 ligações seguidas do pai. Não atendeu nenhuma. Isabela viu aquilo sem comentar, mas quando o avião decolou e a ilha foi sumindo lá embaixo como um ponto verde no azul, ela pensou que talvez os dois tivessem mais em comum do que parecia da superfície. Não era amor. Ela era honesta demais consigo mesma para chamar de amor o que havia entre eles depois de uma semana. Mas era algo. Uma curiosidade que não havia estado lá antes. Uma atenção diferente.
E quando o avião pousou em Ribeirão Preto e o carro os levou para a casa que haviam escolhido juntos no papel, mas ainda não habitado de verdade, Isabela olhou pela janela para as ruas familiares da cidade e pensou que, pela primeira vez, desde que dissera sim no altar, não estava com medo do que viria a seguir. A casa era grande demais para dois. Isso foi a primeira coisa que Isabela pensou quando cruzou a porta principal com as malas da viagem ainda na mão. Havia sido escolhida pelos pais de Eduardo, um sobrado em condomínio fechado no bairro do Jardim Botânico, em Ribeirão Preto, com 5 quartos, sala de estar dupla, escritório e uma varanda nos fundos que dava para uma área verde. Tudo decorado por uma designer contratada, sem que nenhum dos dois houvesse sido consultado sobre preferências. Havia um quadro abstrato enorme na parede da sala que Isabela imediatamente decidiu que odiava, mas não disse nada. Eduardo percorreu os cômodos com aquele jeito sistemático que ela já havia aprendido a reconhecer, avaliando, catalogando, identificando o que funcionava e o que precisaria ser ajustado. Parou no escritório por um tempo maior do que nos outros cômodos, olhou para as 2 mesas separadas encostadas em paredes opostas e fez um comentário que ela não esperava. Você vai querer mudar a posição da sua mesa. A luz entra pelo lado errado da janela para quem é destro. Ela ficou parada na porta por um momento. Como você sabe que sou destra? Vi você assinar o contrato de casamento. Isabela ficou olhando para ele por um segundo, e então simplesmente disse: Você está certo sobre a mesa. Aquela foi, sem que nenhum deles fizesse cerimônia disso, a primeira colaboração real dentro da casa. A rotina se instalou com a organicidade estranha de 2 pessoas que precisam dividir espaço sem ter um manual de instruções. Eduardo acordava às 5h30, fazia 1 hora de exercício no quarto de academia, que ficava no subsolo, e saía para a Cavalcante Agro às 7h40. Isabela acordava às 6h40, tomava café sozinha na cozinha com o notebook aberto e deixava para o escritório às 9h. Cruzavam-se no corredor com a pontualidade acidental de pessoas que habitam fusos ligeiramente diferentes. No início, esse cruzamento rendia um aceno, um bom dia curto, nada mais. Mas então, começaram os cafés. Foi por acidente na segunda semana. Eduardo voltou para buscar um documento que havia esquecido e a encontrou na cozinha às 7h20, ainda de cabelo preso e óculos, concentrada num contrato que estava sublinhando com 3 canetas de cores diferentes. Havia uma xícara de café na beirada da mesa esfriando. Ele refez o café sem perguntar, colocou na frente dela e foi buscar o documento. Ela ergueu os olhos do papel, olhou para a xícara, olhou para ele que já saía pela porta e não disse nada, mas na manhã seguinte, às 7h20, havia uma xícara preparada para ele também. Não falaram sobre isso. Simplesmente aconteceu. O trabalho começou a entrar nas conversas de forma natural. Isabela estava no meio de um caso complexo envolvendo uma disputa entre herdeiros de uma fazenda em Sertãozinho, 3 irmãos, uma propriedade de 800 hectares e um testamento com uma redação que ela chamava de criminosamente ambígua. Eduardo escutava enquanto jantavam, sem fingir interesse que não tinha, e às vezes fazia perguntas que vinham de um ângulo que ela não havia considerado. Não eram perguntas jurídicas. Eram perguntas de quem entendia como funcionava a lógica dos grandes proprietários rurais por dentro. O irmão mais velho está barganhando pelo gado, não pela terra, disse Eduardo numa noite, depois que ela explicou o impasse. Por quê? Porque terra gera briga de inventário por anos. Gado é ativo líquido. Ele quer sair com dinheiro rápido e deixar os outros 2 peleando pela fazenda. Isabela ficou parada com o garfo no ar por um momento. Isso muda completamente a estratégia de mediação. É o que eu faria no lugar dele. Ela anotou aquilo no bloco que sempre deixava perto do prato durante o jantar, um hábito que Eduardo achara estranho na primeira semana e que agora simplesmente aceitava como parte da paisagem. No dia seguinte, ela entrou na mediação com o ângulo certo e o caso começou a se mover pela primeira vez em semanas. Ele não falou sobre isso, e ela tampouco. Mas quando chegou em casa naquela noite, foi direto para a cozinha, onde ele estava aquecendo algo no micro-ondas e disse:
Você acertou sobre o irmão mais velho. Eduardo não virou, mas ela conseguiu ver, pelo reflexo no vidro do forno, que ele havia dado um sorriso pequeno e rápido antes de compor novamente aquela expressão de sempre. Da parte dele, a Cavalcante Agro vivia um momento de expansão que trazia consigo uma série de complicações contratuais que os advogados internos da empresa não estavam conseguindo resolver com a agilidade necessária. Numa tarde de outubro, Eduardo chegou em casa mais cedo que o habitual com uma pasta grossa de documentos e se instalou no escritório com uma expressão que ela reconheceu imediatamente como frustração contida. "O que é?" perguntou ela da porta. "Contrato com uma transportadora. A empresa quer revisar as cláusulas de penalidade por atraso, e meu jurídico está levando 3 semanas para me dar um parecer." "Manda para mim." Ele ergueu os olhos. "Você não precisa..." "Eduardo, manda o arquivo." Ela teve o parecer pronto em 48 horas, 3 páginas objetivas, com indicação de cada ponto de risco e uma sugestão de redação alternativa para cada cláusula problemática. Eduardo leu 2 vezes, levou para a reunião no dia seguinte e fechou o contrato com a transportadora numa única sessão. Quando voltou, encontrou Isabela no escritório com o laptop e simplesmente colocou na mesa, ao lado dela, uma garrafa do vinho que ela havia comentado certa vez que gostava. Ela olhou para a garrafa, olhou para ele. "Obrigada", disse ele. "Apenas isso." "De nada", respondeu ela. E naquele intercâmbio simples havia uma linguagem que nenhum dos dois precisava traduzir. Outubro avançou com aquela cumplicidade silenciosa, crescendo de forma tão gradual que era impossível dizer quando havia começado. Havia uma lógica nova na casa. Quem chegava primeiro colocava água para ferver. Quem saía por último apagava as luzes do escritório. Num sábado de chuva, descobriram que os dois tinham o hábito de ler na sala de estar com música instrumental de fundo, e passaram 3 horas assim, sem trocar uma palavra, cada um com seu livro, num silêncio que não era mais hostil, mas simplesmente confortável. Foi nesse sábado que Mariana, a irmã mais nova de Isabela, apareceu sem avisar. Tinha 26 anos, o cabelo sempre bagunçado propositalmente e uma franqueza ainda mais afiada do que a da irmã. Entrou pela porta como se a casa fosse dela, jogou a bolsa no sofá, olhou para os dois, ela com o livro, ele com o outro, e disse: "Nossa, parecem um casal de verdade." Isabela fechou o livro. "O que você quer, Mari?" "Vim ver como estava a situação." Mariana foi até a cozinha, abriu a geladeira com a desenvoltura de quem cresceu fazendo isso e gritou de lá: "Está bem abastecida, bom sinal." Eduardo olhou para Isabela com uma expressão que perguntava silenciosamente se aquilo era normal. Ela respondeu com um olhar que dizia que sim, sempre foi assim. Ele assentiu levemente e voltou para o livro. Mariana voltou com um suco e se instalou na poltrona menor, olhando para os dois com uma curiosidade aberta que Isabela conhecia bem. Era o jeito da irmã quando estava tentando entender alguma coisa que não cabia nas categorias que ela já conhecia. "Você leu o contrato que papai assinou, Bela?" "Li. E vou cuidar disso no momento certo." Mariana olhou para Eduardo, que não havia levantado os olhos do livro. "Ele sabe?" "Ele sabe", disse Eduardo, sem erguer os olhos. Mariana ficou em silêncio por um momento. E então, pela primeira vez desde que havia chegado, sorriu de verdade. Isabela viu aquele sorriso e sentiu alguma coisa se mexer no peito. Não era desconforto. Era o reconhecimento de que a casa havia começado a ter uma temperatura diferente, mais humana, mais real, e que ela não sabia mais ao certo o que fazer com isso. Novembro chegou com o calor seco que o interior paulista acumula antes das primeiras chuvas, e com ele veio o primeiro evento social que Isabela e Eduardo enfrentariam juntos desde o casamento. O jantar anual da Associação dos Produtores do Triângulo era uma das datas mais importantes do calendário do agronegócio regional. 200 convidados, discursos, negociações disfarçadas de conversa e a presença inevitável das duas famílias numa mesma sala pela primeira vez em meses.
Isabela soube do evento quando Eduardo colocou o convite na mesa da cozinha numa manhã, sem comentário algum. Ela leu, dobrou o cartão e disse apenas: "Eu vou de azul." "Não precisa combinar", ele respondeu já de costas. "Não estou combinando, estou informando." Havia uma diferença, e os dois sabiam qual era. O dia do jantar foi tenso de formas que nenhum dos dois verbalizou. Eduardo passou a tarde em ligações e chegou em casa tarde, com aquele aperto na mandíbula que indicava que alguma negociação havia emperrado. Isabela havia saído mais cedo do escritório para se preparar e estava pronta quando ele subiu as escadas, mas ao vê-lo entrar no quarto com aquela expressão fechada, simplesmente disse: "Você tem 40 minutos." Ele olhou para ela. O vestido azul escuro, o cabelo solto, uma simplicidade elegante que dispensava explicação, e por um instante, a expressão fechada se abriu levemente. Apenas por um instante. "Obrigado", disse ele, e foi para o banheiro. Saíram no tempo certo. No salão do clube de campo, onde o jantar era realizado todo ano, Isabela reconheceu o território com a precisão de quem havia crescido naquele meio. Rosto A era o marido da fornecedora de insumos que disputava contrato com os Monteiro. Rosto B era o advogado que havia tentado recrutar Isabela para o escritório dele 2 anos atrás. Rosto C era a dona Auxiliadora Brandão, 72 anos, matriarca de uma das maiores fazendas de café da região e fonte de fofoca mais eficiente do interior paulista. Foi a dona Auxiliadora quem chegou primeiro. "Isabela, que beleza de mulher!" Ela apertou as 2 mãos de Isabela com aquela força surpreendente de pessoas que trabalharam com as mãos a vida toda. Depois voltou os olhos para Eduardo com uma expressão avaliativa que não disfarçava. "E esse é o marido. Hélio Cavalcante me falou muito de você, meu filho." "Espero que nem tudo", disse Eduardo, com aquele tom que poderia ser humor ou cautela, e dona Auxiliadora riu com genuína satisfação. "Gosto de homem que não se leva a sério." Ela deu um tapinha no braço dele e se virou para Isabela com um olhar que passou do rosto ao anel e de volta ao rosto com velocidade de especialista. "Você está diferente, filha. Mais leve." Isabela abriu a boca para dar a resposta padrão, o tipo de resposta gentil e vaga que se dá a observações como aquela. Mas Eduardo chegou um pouco mais perto dela naquele exato momento para cumprimentar alguém que passava por trás. E o contato do braço dele com o ombro dela foi tão natural, tão sem cerimônia, que ela esqueceu completamente o que ia dizer. "É o casamento", disse ela por fim. "Faz bem." Dona Auxiliadora sorriu com o olhar de quem viu muita coisa na vida e reconhece o real quando aparece. Os pais chegaram separados, como era de costume. Os Monteiro de um lado, os Cavalcante do outro, cada família com sua órbita de aliados e interlocutores. Renato Monteiro encontrou a filha junto ao bar e a abraçou com aquele afeto genuíno que tornava tudo tão mais complicado. Porque o pai não era um vilão. Era um homem que amava a filha da forma errada, e isso era mais difícil de administrar do que a maldade direta. "Você está bem?" Ele perguntou em voz baixa, com os olhos passando rapidamente por Eduardo, que estava a alguns metros adiante conversando com um diretor da cooperativa. "Estou, pai." "Ele está te tratando bem?" Isabela olhou para o pai por um momento. "Sim." E era verdade, e a verdade disso ainda a surpreendia às vezes. Renato assentiu, pareceu querer dizer mais alguma coisa, e então optou por encher o copo de água com a eficiência de quem está encerrando um assunto. Do outro lado do salão, Hélio Cavalcante puxou Eduardo para uma conversa que durou mais tempo do que deveria. Isabela não estava perto o suficiente para ouvir, mas conhecia a linguagem corporal de Eduardo bem o suficiente agora para saber quando ele estava na defensiva. O ângulo do ombro, a forma como levava a mão à lateral do pescoço por um segundo antes de responder. Havia alguma pressão sendo aplicada ali. O jantar em si correu com a elegância superficial que aqueles eventos sempre produziam. Isabela foi colocada entre o presidente da associação e a esposa de um produtor de cana
que falou durante 40 minutos sobre uma reforma que estava fazendo na casa de praia sem que ninguém perguntasse. Eduardo ficou 3 cadeiras à direita, preso entre 2 diretores de uma empresa de defensivos que claramente queriam algo da Cavalcante Agro. Eles se olharam por cima da mesa em determinado momento, durante o segundo prato, com a simultaneidade de quem compartilha o mesmo pensamento sem precisar de palavras. O pensamento era: quando isso vai acabar? E havia naquela troca silenciosa um humor compartilhado que era, sem que nenhum dos dois tivesse planejado, o germe de uma intimidade real. Foi durante a sobremesa que aconteceu o momento que Isabela não esqueceria. Hélio Cavalcante, que havia bebido mais do que o habitual, levantou para fazer um brinde improvisado. Agradeceu os presentes, falou dos negócios e então, com aquele prazer de homem acostumado a usar as pessoas como narrativa, disse: "E quero celebrar também a união das nossas famílias. Meu filho Eduardo e a bela Isabela Monteiro. Agora Cavalcante. 2 patrimônios que se tornaram um. Que venham os frutos dessa parceria." Houve aplausos, houve sorrisos, houve o som do champanhe sendo levantado em brinde. Isabela não se moveu por um momento. 2 patrimônios que se tornaram um. Ela havia ouvido variações dessa frase a vida inteira, mas nunca ao lado de alguém que a ouvisse também, que entendesse o que havia por baixo daquelas palavras, que conhecesse o peso específico daquela redução. Ela ergueu os olhos e encontrou os de Eduardo. Ele havia ouvido, e no olhar dele havia algo que não era raiva nem resignação. Era reconhecimento. O mesmo peso, carregado de formas diferentes. Eduardo levantou o copo, fez o brinde com todos, e então o pousou com uma calma que Isabela conhecia como a versão contida de uma tempestade bem administrada. No carro de volta, não falaram sobre o brinde. Não havia necessidade. Mas quando chegaram em casa e Eduardo foi para o escritório, que era o seu jeito de processar as coisas difíceis, Isabela foi até a cozinha, fez 2 chás, levou um até a porta do escritório e bateu uma vez. "Pode deixar aí", disse ele do outro lado. Ela deixou, mas ficou parada no corredor por um momento, ouvindo o silêncio do outro lado da porta, e pensou que havia algo profundamente errado com o fato de que a pessoa que mais entendia o que ela havia sentido naquela noite era exatamente o homem com quem havia sido forçada a se casar. Errado, ou talvez, e esse pensamento a incomodou mais do que o primeiro, talvez fosse a coisa mais certa de toda aquela história até agora. A virada aconteceu numa noite comum de novembro, sem aviso e sem cerimônia, como as coisas que realmente importam costumam acontecer. Eduardo havia chegado em casa mais cedo. A reunião do conselho havia terminado antes do previsto, uma raridade, e ele entrou pela porta lateral que dava direto para a cozinha e encontrou Isabela de pé junto ao fogão, com um avental por cima da roupa de trabalho, mexendo numa panela com a concentração de quem está resolvendo um problema complexo. Havia música no fone de ouvido que ela ainda não havia tirado, e por isso não o ouviu entrar. Ele ficou parado por um instante na entrada. Ela não sabia que estava sendo observada, e havia algo naquilo, na forma como se movia sem performar nada para ninguém, o cabelo levemente desmanchando da presilha, a caneta ainda atrás da orelha como se tivesse saído do escritório e entrado na cozinha sem solução de continuidade, que era a versão mais real dela que ele havia visto até então. Ela tirou um fone de ouvido ao sentir a movimentação atrás dela e se virou. "Você chegou cedo." O conselho terminou às 6. Ela assentiu, voltou para a panela. "Estou fazendo risoto. Tem para 2 se você quiser." "Eu quero." Jantaram na cozinha, não na sala de jantar formal que raramente usavam. A mesa da cozinha era menor, mais prática, com uma proximidade que a outra não tinha. Eduardo abriu o vinho. Isabela serviu os pratos. E então começaram a conversar sobre o trabalho dela, sobre uma audiência que havia corrido bem mais do que ela esperava, sobre a estratégia que havia funcionado e por quê. Ele ouvia com aquela atenção que ela havia aprendido a reconhecer como genuína, não educada. Porque Eduardo não era o tipo que fingia prestar atenção quando não estava. Em algum momento, a conversa saiu do trabalho e entrou em território mais livre.
Falaram sobre a fazenda onde ela havia crescido em Uberaba, a infância passada entre o cheiro de terra molhada e as madrugadas em que ficava na varanda com a avó contando histórias que ninguém mais da família sabia. Falaram sobre os anos que ele passou fora do Brasil, em Chicago, fazendo MBA, e sobre como a cidade no inverno tinha um frio que não era temperatura. Era uma presença física, uma coisa viva que te empurrava para dentro de qualquer espaço fechado e te obrigava a ficar com as pessoas ao redor. Você foi sozinho? Ela perguntou. Fui. E fiquei. Ele rodou o vinho no copo. É estranho estar num lugar onde ninguém sabe o seu sobrenome. Libertador ou assustador? As duas coisas, mas mais libertador. Ela o olhou por um momento. Você voltou porque queria ou porque seu pai pediu? Porque era o acordo. Ele ergueu os olhos. 2 anos fora, depois a empresa. Eu sabia das condições quando fui. E se não houvesse acordo? A pergunta ficou suspensa. Eduardo ficou em silêncio por um tempo real. Não o silêncio de quem está evitando, mas o de quem está verdadeiramente pensando. Não sei, disse ele. Nunca me permiti pensar nisso de verdade. Ela assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que ela já suspeitava. Quando os pratos foram recolhidos e o vinho estava quase no fim, havia entre os dois uma atmosfera diferente de tudo o que havia existido antes naquela casa. Não era tensão, não era cordialidade profissional, não era a solidariedade discreta de 2 pessoas no mesmo barco. Era algo mais quente, mais exposto. Isabela estava apoiada na bancada com o copo na mão, quando Eduardo se levantou para pegar a garrafa e passou perto dela num espaço mais estreito do que o necessário. Ela não se moveu. Ele também não. Por um segundo, estavam próximos demais para que a proximidade fosse acidental, e distantes o suficiente para que qualquer dos dois pudesse recuar com dignidade. Nenhum recuou. O beijo não foi o beijo do casamento, aquele ato mecânico diante de 200 convidados. Foi o oposto disso. Foi lento, quase cauteloso, como 2 pessoas testando uma superfície antes de colocar o peso completo. E então, quando ficou claro que a superfície aguentava, deixou de ser cauteloso. Quando se afastaram, os dois ficaram em silêncio por um momento. Não era o silêncio de antes. Era outro tipo, mais denso, mais carregado de coisas que nenhum dos dois sabia ainda como nomear. Isso, disse Isabela, e parou. Eu sei, disse ele. E aquilo foi suficiente. Os dias seguintes tiveram uma qualidade diferente. Não houve declarações, não houve conversas formais sobre o que havia mudado. Mas havia uma leveza na casa que não havia estado lá antes. Um jeito novo de se olhar, de se mover no mesmo espaço, de iniciar uma conversa que não precisava ter propósito profissional para acontecer. Eduardo começou a chegar mais cedo algumas noites por semana. Isabela parou de levar trabalho para o quarto depois das 10. Esses eram ajustes pequenos, quase invisíveis, mas que juntos compunham algo que se parecia pela primeira vez com uma vida compartilhada de verdade. Felipe veio almoçar num domingo e ficou olhando para os dois durante toda a refeição com a expressão de quem está vendo um fenômeno meteorológico inesperado. O que foi? Eduardo perguntou. Nada. Felipe pegou mais arroz com uma inocência exagerada. Só que você riu 3 vezes desde que sentamos aqui. Estou contando. Eu rio. Eduardo, eu tenho 30 anos. Posso contar nos dedos de uma mão as vezes que te vi rir numa refeição. Isabela escondeu o sorriso atrás do copo. Ela faz isso com você? Felipe perguntou para a cunhada com uma curiosidade genuína que não tinha nada de maliciosa. Eu não faço nada, disse Isabela. Ela não faz nada, confirmou Eduardo. É exatamente isso, disse Felipe, apontando o garfo para os dois com a satisfação de quem acabou de resolver um enigma. É exatamente isso que é diferente. Naquela tarde, depois que Felipe foi embora, Eduardo e Isabela ficaram na varanda dos fundos com os últimos copos de vinho do almoço. O sol de novembro descia devagar sobre a área verde do condomínio. Havia um silêncio confortável que ela já não precisava preencher. Você acredita que isso é real? Ela perguntou. Não estava olhando para ele quando perguntou.
Estava olhando para o jardim. Ele demorou um pouco para responder. Estou começando a acreditar. Ela virou o rosto para ele. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que era nova nele, que custava alguma coisa dizer, e ela reconhecia o preço porque conhecia o mesmo preço em si mesma. Eu também, disse ela. E foi a primeira vez que qualquer um dos dois admitiu em voz alta que o que havia entre eles não era mais apenas um arranjo que havia dado certo. Era algo que nenhum dos dois havia escolhido e que, paradoxalmente, havia se tornado a escolha mais verdadeira de ambos. Não sabiam ainda que justamente quando aquilo havia ficado real, seria quando alguém de fora tentaria convencê-los e convencer o mundo de que não era nada além de uma encenação bem ensaiada. Nem sabiam que a ameaça não viria de um estranho. Viria de alguém que conhecia os dois bem o suficiente para saber exatamente onde apertar, e que, movido por um ressentimento antigo que nenhum dos dois havia percebido acumular, estava prestes a usar a história deles como arma. O outono no interior paulista estava bonito demais para ser um aviso, mas era. A matéria foi publicada numa terça-feira de manhã, no portal de negócios mais lido do agronegócio brasileiro. O título era de uma contenção calculada que tornava o golpe mais eficiente. Bastidores da fusão Monteiro-Cavalcante, casamento ou contrato com aliança. O texto tinha 6 parágrafos, 3 fontes anônimas e uma precisão cirúrgica sobre detalhes que só alguém de dentro poderia conhecer. Isabela leu a matéria no celular enquanto ainda estava na cama, às 6h20 da manhã antes do alarme. Eduardo estava no banheiro. Ela ficou lendo e relendo os parágrafos com aquela atenção analítica que aplicava a contratos complexos, buscando a lógica por trás de cada escolha de palavra. A matéria não afirmava nada diretamente. Era mais inteligente do que isso. Fazia perguntas que sugeriam respostas. Apresentava fatos reais, a proximidade do casamento com a assinatura do acordo de fusão, o histórico das famílias, a ausência de qualquer relacionamento público dos dois antes do noivado, e deixava que o leitor construísse a conclusão que o jornalista obviamente queria que ele construísse. União de fachada. Acordo disfarçado de romance. Patrimônio se casando com patrimônio e usando sentimento como embrulho. Eduardo saiu do banheiro de toalha e encontrou o silêncio dela. O que foi? Ela girou o celular na direção dele. Ele leu de pé sem sentar. Leu a matéria inteira com aquela expressão que ela conhecia como o rosto de antes. O executivo fechado, a mandíbula no ângulo errado. Quando terminou, ficou em silêncio por um momento. Alguém que conhece os números da fusão, disse ele. Isso não é especulação jornalística. Alguém passou informação. Eu sei. Preciso ligar para o meu jurídico. Eduardo. Ele ergueu os olhos. Isso é verdade? Ela perguntou. A voz era estável, mas havia algo por baixo da estabilidade que ele reconheceu imediatamente, porque conhecia o mesmo mecanismo em si mesmo. A armadura se fechando por precaução antes que a dor chegasse. A matéria ou o que está sugerindo? O que está sugerindo? Ela pousou o celular, porque foi o que começou sendo. E se alguém está dizendo que ainda é isso, eu preciso saber se você concorda. Havia uma vulnerabilidade nua naquela pergunta que cortava mais do que qualquer acusação direta. Eduardo ficou olhando para ela por um momento, e naquele momento havia uma escolha real sendo feita. A escolha entre o mecanismo de defesa habitual, que era recuar para a linguagem dos fatos e da objetividade, e algo mais difícil e mais verdadeiro. Não concordo, disse ele. Isso não é o que é. Então, por que parece que você está mais preocupado com o jurídico do que com o que acabou de perguntar? A pergunta ficou no ar. Eduardo colocou o celular dele em cima da cômoda com um cuidado que indicava que estava controlando mais do que a velocidade do gesto. Porque é como eu funciono quando estou com medo, disse ele, por fim. Com uma honestidade que obviamente custou alguma coisa. Isabela ficou em silêncio. Depois disse, eu também. Mas o estrago havia começado de uma forma que nenhum dos dois havia previsto. Não pela matéria em si, mas pelo que a matéria acordou. A dúvida não precisa ser racional para ser poderosa, e a história de ambos
tinha racional demais para não dar combustível a ela. Dois adultos inteligentes criados para separar sentimento de estratégia, colocados juntos por conveniência, quão difícil seria, para um observador externo, acreditar que o que havia surgido entre eles era real. Quão difícil seria para eles mesmos quando o espelho externo começasse a refletir a versão que outros construíam. Durante os dias seguintes, o portal teve seus próprios desdobramentos. Outros veículos repercutiram. Uma colunista de comportamento empresarial escreveu um texto mais longo sobre a prática de casamentos como estratégia de fusão no agronegócio, usando Isabela e Eduardo como estudo de caso, sem que nenhum dos dois houvesse sido consultado. As famílias começaram a receber ligações. Renato Monteiro ligou para a filha com uma preocupação que era genuína, mas que tinha também aquela camada de gerenciamento de imagem que ela conhecia bem demais. Isso vai passar, ele disse, mas precisamos pensar em como vocês se posicionam publicamente. Não vou me posicionar publicamente sobre o meu casamento, pai. Isabela, não. Hélio Cavalcante foi mais direto com Eduardo. Numa ligação que durou 22 minutos e que Eduardo fez do escritório com a porta fechada, o pai colocou na mesa o que havia estado subentendido desde o início. A fusão precisava de estabilidade narrativa. Se o casamento era percebido como frágil, os investidores recuavam. Havia uma reunião com fundos internacionais marcada para janeiro. Aquela matéria havia chegado no momento mais inconveniente possível. Eduardo voltou para casa naquela noite com o peso de uma conversa que ele não havia contado para Isabela ainda. Ela estava no escritório quando ele chegou e ele foi direto para a varanda com um copo de água e ficou lá por um tempo, olhando para o jardim escuro. Ela o encontrou ali meia hora depois. Seu pai ligou, disse ela. Para mim também. O que ele disse para você? Eduardo respirou fundo. Que o casamento precisa ser gerenciado como ativo. Isabela ficou em silêncio. Havia uma ironia cruel naquilo. Justamente quando o casamento havia deixado de ser um ativo para ela, alguém do lado de fora estava tentando reduzi-lo de volta a isso. E você concordou? Não. Mas não discordou. Ele virou para ela. Isabela. Não precisa explicar. Ela cruzou os braços. Eu sei como funciona. Sei exatamente como funciona porque cresci dentro disso. E é por isso que sei que quando a narrativa externa começa a puxar, ou você puxa de volta ou ela te engole. O que você quer dizer? Que estou com medo, disse ela com uma clareza que era o oposto do que as palavras sugeriam. Não da matéria, do que ela está fazendo aqui dentro. Ela colocou a mão no peito com um gesto seco, quase irritado consigo mesma. Porque eu passei a vida inteira me defendendo de ser reduzida a um patrimônio. E agora tem uma parte de mim que está olhando para o que temos e perguntando se construímos algo real ou se nos adaptamos tão bem ao arranjo que confundimos adaptação com sentimento. Eduardo ficou olhando para ela por um longo momento. E então disse algo que ela não esperava. Você se lembra da noite do jantar da associação? Sim, quando meu pai fez aquele brinde, 2 patrimônios que se tornaram um. Ele pausou. Eu olhei para você e pensei que era a primeira vez na vida que eu estava com alguém que entendia o peso específico daquelas palavras. Não de forma abstrata, de forma visceral, porque carregava o mesmo peso. Ele pausou de novo. Isso não se planeja, Isabela. E não se confunde. Ela ficou em silêncio por um tempo. Você devia ter dito isso antes. Você também. Havia verdade suficiente naquele empate para que os dois ficassem em silêncio por um momento. Mas havia também, por baixo da verdade, uma rachadura que a matéria havia aberto. Não entre os dois, mas dentro de cada um. E rachaduras abertas precisam ser tratadas para não alargarem, mesmo quando a fundação é sólida. Eles ainda não sabiam que a fundação estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois havia antecipado. A fonte da matéria tinha nome. Eduardo levou 3 dias para descobrir, mas quando descobriu, ficou parado no meio do escritório por um longo momento, olhando para a tela do notebook, como se precisasse de tempo para reorganizar uma estrutura que havia desabado. Rodrigo Valadares,
sócio minoritário da Cavalcante Agro, primo de segundo grau de Eduardo pelo lado da mãe, que havia entrado na empresa com uma participação pequena herdada do avô e que, nos últimos 2 anos, havia construído um ressentimento silencioso e meticuloso contra a direção que Eduardo havia dado ao negócio. Rodrigo havia se oposto à fusão com os Monteiro desde o início, não por princípio, mas porque a operação diluía a participação dele ainda mais. Quando os demais sócios aprovaram o movimento, ele havia votado contrário e saído da reunião sem dizer nada. Não havia dito nada para dentro, havia dito tudo para fora. Felipe foi quem trouxe a confirmação. Um contato comum que havia reconhecido detalhes específicos que só Rodrigo poderia ter passado, informações que estavam numa apresentação interna a que apenas os sócios haviam tido acesso. Eduardo ouviu tudo sentado na cadeira do escritório, com aquela expressão fechada que Isabela conhecia bem, mas que agora tinha uma qualidade diferente. Não era o executivo contendo a tempestade. Era o homem que havia sido traído por alguém da própria família, processando o que isso significava. Ele não contou para Isabela imediatamente. Esse foi o erro. Ela percebeu que havia algo que ele estava segurando. Conhecia o padrão dele bem o suficiente agora para reconhecer a diferença entre o silêncio natural de Eduardo e o silêncio que cobria alguma coisa. Durante 2 dias, ele foi distante de uma forma que não era hostil, mas que criava uma distância que havia sido eliminada com tanto cuidado nas semanas anteriores. Chegava tarde. Respondia com frases curtas. Ficava no escritório depois do jantar por tempo demais. Na 3ª noite, ela foi até a porta do escritório e bateu. Eduardo, estou terminando uma análise. Não estou perguntando o que você está fazendo. Estou dizendo que você está me fechando a porta na cara há 3 dias, e eu quero saber por quê. Houve um silêncio do outro lado, depois o som de uma cadeira se movendo. A porta abriu. Ele estava cansado de um jeito que não era físico. Era o cansaço de alguém que carregou algo por tempo demais, sem dividir. Foi o Rodrigo, disse ele. Ela ficou imóvel por um segundo. Rodrigo Valadares? Sim. Por que você não me contou, né? Porque ainda estava tentando entender. Ou porque ainda está me tratando como parte separada das coisas que importam para você. A frase saiu com uma precisão que machucou, e Isabela soube que havia machucado no segundo em que a disse, mas não a recolheu, porque era verdade e porque havia aprendido que verdades não recolhidas fermentam. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Não é isso. Então o que é? É que Rodrigo é família, e mesmo que seja errado o que ele fez, há uma parte minha que ainda não sabe como processar isso sem resolver internamente primeiro. Ele pausou. Não é sobre você não merecer saber. É sobre eu não saber como levar isso para outra pessoa sem ter entendido ainda. Isabela ficou olhando para ele. Era uma resposta honesta. Era também uma resposta que revelava um limite que ela precisava aprender a reconhecer sem interpretar como rejeição. Mas eu não sou outra pessoa, disse ela com mais suavidade do que havia usado antes. Sou a pessoa que está aqui. Ele assentiu. Devagar, com o peso de alguém que estava aprendendo algo que ninguém havia lhe ensinado. Eu sei. Desculpa. Contou tudo, então. Rodrigo, a apresentação interna, a votação contrária à fusão, o ressentimento construído ao longo de meses. Isabela ouviu sentada na cadeira de frente ao escritório dele, sem interromper, com aquela atenção que ele havia aprendido a reconhecer como a forma mais completa de presença que ela oferecia. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Ele vai tentar de novo, disse ela. Não com a imprensa dessa vez. Rodrigo entende que a matéria não teve o efeito que queria. Vai buscar outro caminho. Qual? Dentro da empresa. Alguma questão societária, alguma interpretação de cláusula que fragilize a posição de vocês dois antes da reunião de janeiro. Ela cruzou as pernas com a postura de quem está pensando em voz alta. Me manda os documentos societários amanhã cedo. Isabela, você não precisa. Eduardo. Ela o olhou com uma firmeza que não era agressiva, mas que não aceitava a objeção. Você é meu marido. A empresa que esse homem está tentando fragilizar está ligada ao nome da minha família também.
E eu sou advogada empresarial, me manda os documentos. Ele ficou olhando para ela por um segundo, e então, pela primeira vez em 3 dias, o rosto dele se abriu. Está bem. Os documentos chegaram antes das 7 da manhã. Isabela passou o dia inteiro no escritório dela em Ribeirão Preto, com a equipe reduzida, analisando o estatuto social da Cavalcante Agro e os acordos de sócios com aquela atenção que era quase cirúrgica. O que encontrou foi melhor e pior do que esperava. Melhor porque a posição de Eduardo era mais sólida do que Rodrigo aparentemente supunha. Pior porque havia uma cláusula específica sobre convocação de assembleia extraordinária que, se utilizada de forma criativa, poderia criar um ruído jurídico suficiente para atrasar a reunião de janeiro. Ela ligou para Eduardo às 5 da tarde com o resumo. Ele vai tentar usar o artigo 23 do Acordo de Sócios. Prevê assembleia extraordinária, se 1/3 dos sócios requisitar. Rodrigo não tem 1/3 sozinho, mas se convencer mais 2 sócios menores, irmãos Alcântara, disse Eduardo imediatamente. Eles são aliados históricos dele. Exato. Se os 3 requisitarem, você fica travado em processo antes da reunião de janeiro. Como a gente bloqueia? Antecipando. Ela já tinha o caminho traçado. Você convoca voluntariamente uma reunião de prestação de contas antes que eles requeiram a extraordinária. Remove o argumento deles antes que ele seja feito. E no mesmo ato, apresenta formalmente a atualização do acordo de fusão com os ajustes que eu identifico nessa semana. Houve um silêncio no telefone. Depois, você viu isso tudo hoje? É o que eu faço. Isabela. A voz dele tinha uma qualidade diferente. Obrigado. Ela ficou em silêncio por um momento, sentada na cadeira do escritório com a janela mostrando o fim da tarde sobre a cidade. Não me agradeça. Cuide da sua parte e eu cuido da minha. Mas, quando desligou, ficou com o telefone na mão por um instante, sentindo o peso exato do que havia acabado de fazer. Não havia feito aquilo porque os Monteiro tinham interesse na fusão. Não havia feito por obrigação de cônjuge ou por cálculo estratégico. Havia feito porque Eduardo estava sendo atacado por alguém que ele confiava, e ela não conseguia ficar sentada olhando para isso sem agir. Ela ficou com aquele pensamento por um momento e então o reconheceu pelo que era. Não era dever, era escolha. Era a diferença que ela havia estado tentando identificar por semanas, a linha entre o que começara como contrato e o que havia se tornado outra coisa inteiramente. E então o telefone tocou de novo. Era Mariana. Isabela atendeu esperando a voz da irmã, mas o que ouviu nos primeiros segundos da ligação mudou o curso de tudo, porque Mariana estava chorando, o que era raro o suficiente para ser um sinal, e as palavras que saíram dela depois do choro eram as que Isabela menos esperava ouvir naquele momento. Mariana havia encontrado alguma coisa. Não era o choro de alguém em crise. Era o choro de alguém que havia descoberto uma verdade que mudava o formato de coisas que acreditava conhecer. Isabela saiu do escritório em 10 minutos e foi até a casa da irmã, que morava num apartamento nos Jardins, a 15 minutos de carro. Encontrou Mariana sentada no chão da sala, com papéis espalhados ao redor, cabelo solto, os olhos vermelhos de quem havia chorado há algum tempo, mas havia parado. Estava agora naquela fase de depois do choro, que é quase mais pesada do que o choro em si. Mari! Isabela entrou, fechou a porta e foi se acocorar na frente da irmã. O que aconteceu? Eu estava ajudando mãe a organizar os documentos do escritório do vovô. Mariana pegou um envelope grosso do chão. Encontrei isso. O envelope tinha a caligrafia do avô materno de Isabela, Geraldo Monteiro, que havia passado 16 anos atrás, mas cuja presença ainda se sentia na estrutura dos negócios da família como uma fundação que ninguém via, mas todos pisavam. Isabela abriu o envelope com cuidado e encontrou cartas. Cartas antigas, escritas à mão, em papel timbrado que ela reconheceu imediatamente. Era o papel da Cavalcante Agro dos anos 90. As cartas eram de Hélio Cavalcante para o avô dela. Datavam de quase 30 anos atrás. E o que diziam, com a franqueza direta de 2 homens de negócios
que nunca supuseram que aquela correspondência seria lida por mais alguém, revelava uma história que nenhum dos dois havia contado para os filhos. Isabela leu tudo 3 vezes, de pé no meio da sala da irmã, enquanto Mariana ficava quieta observando a expressão da irmã mudar conforme as páginas viravam. A história era esta. 30 anos atrás, quando a Cavalcante Agro era ainda uma empresa pequena e a fazenda dos Monteiro passava por uma crise severa. Por causa de uma safra perdida, Hélio Cavalcante havia ajudado Geraldo Monteiro a salvar a propriedade. Não com dinheiro, com acesso. Hélio tinha contatos com cooperativas e distribuidores que Geraldo não tinha, e usou esses contatos para garantir que os Monteiro conseguissem vender o que havia sobrado da safra com margem suficiente para não perder as terras. Geraldo havia escrito numa das cartas, com uma emoção que não era o estilo habitual de sua escrita, que devia a Hélio mais do que poderia pagar em vida. A última carta era de Hélio, curta. Dizia que não havia dívida entre eles, havia aliança, e que um dia, quando os filhos fossem crescidos, as famílias haviam de se unir de uma forma que honrasse o que havia sido construído. Isabela ficou com a última carta na mão por um longo tempo. Os filhos fossem crescidos, as famílias haveriam de se unir. O casamento dela e de Eduardo não havia sido um acordo de negócios frio entre 2 homens pensando em patrimônio. Havia sido o cumprimento de uma promessa de gratidão que tinha 30 anos de vida. Renato Monteiro e Hélio Cavalcante não haviam vendido os filhos, haviam honrado uma dívida que o orgulho de ambos nunca havia conseguido quitar de outra forma. Isso não tornava a decisão deles certa. Isabela sabia disso. Tinha clareza suficiente para separar a motivação da consequência, e a consequência havia sido colocá-la num casamento sem consentimento real. Mas transformava a história. Dava-lhe uma dimensão que ela não havia visto, e que mudava a forma como ela olhava para o pai, para o sogro e para o casamento que havia, apesar de tudo, se tornado real. Ela ligou para Eduardo da calçada na frente do prédio de Mariana. Era quase 8 da noite. Preciso que você vá até o apartamento da Mariana. Agora? Agora. Ele chegou em 20 minutos. Isabela o esperava na calçada, com as cartas na mão e uma expressão que ele não conseguia ler completamente. Havia nela tristeza e raiva, e algo mais complexo que nenhum dos dois teria palavra fácil para nomear. Ela lhe entregou as cartas sem dizer nada. Ele leu ali mesmo, de pé na calçada, sob a luz do poste. Leu tudo sem parar, virando as páginas com aquela atenção que reservava para documentos importantes. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempo. Você sabia? Ela perguntou. Não. Tem certeza? Isabela. Ele ergueu os olhos. Não. Ela o olhou. Conhecia o rosto dele bem o suficiente para saber quando estava mentindo, o ângulo dos ombros, o jeito da respiração. Não havia nada disso. Eu acredito em você, disse ela. E então encostou a testa no ombro dele. Não era gesto calculado, era o de alguém cansada de se manter ereta sozinha por tempo demais. Ele colocou um braço ao redor dela com aquela cautela de quem ainda está aprendendo. Ficaram assim na calçada silenciosa. O que fazemos com isso? Ela perguntou. Conversamos com eles. Os 2 juntos? Os 2 juntos, confirmou ele. Porque essa conversa precisa ser nossa, não deles. Aquele nós era novo. Não no casamento. Nós havia aparecido em documentos e contextos profissionais desde o início. Mas aquele nós, ali na calçada, com as cartas na mão e a cabeça dela no ombro dele, tinha uma qualidade diferente. Era o nós de 2 adultos que haviam decidido, sem que nenhuma cláusula contratual exigisse, estar do mesmo lado. A reunião com os pais aconteceu no domingo seguinte, na Fazenda Santa Cruz, onde tudo havia começado. Renato e Hélio estavam sentados à mesa grande da sala de jantar, quando Isabela e Eduardo chegaram, lado a lado, com aquela postura de quem dividiu o peso de algo antes de chegar. Isabela pôs as cartas sobre a mesa sem cerimônia. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que todos sentissem o que estava sendo revelado. Para os pais, o peso do que havia sido escondido por 3 décadas. Foi Hélio quem falou primeiro,
com uma voz mais velha do que o habitual. Geraldo pediu para não contar. Disse que os filhos não podiam carregar dívida que não era deles. Mas carregaram de outra forma, disse Isabela. A voz era firme, sem raiva. Carregaram o casamento. Isabela, Renato começou. Pai. Ela o parou com gentileza, mas clareza. Não estou aqui para cobrar. Estou aqui porque vocês merecem saber que nós sabemos. E porque o que fizeram, mesmo que da forma errada, veio de um lugar que respeito. Renato ficou olhando para a filha com uma expressão que raramente aparecia nele, uma exposição real, sem a camada de gestão que colocava sobre tudo. Eu quis proteger você, disse ele. Sempre quis. Eu sei, pai. Eduardo olhou para o próprio pai, que estava com os olhos no tampo da mesa. Hélio era um homem de controle, e havia algo naquela postura de quem carregava as consequências de uma decisão tomada com boa intenção, mas sem o consentimento de quem mais importava. Eu devia ter contado para você, disse Hélio para o filho. Sim, devia. O passado estava ali, nas cartas sobre a mesa, completo e irremediável. O que havia para construir estava à frente. Na volta para Ribeirão Preto, percorreram boa parte do caminho em silêncio. Era noite fechada e a estrada cortava o interior escuro com os faróis. Isabela ficou olhando pela janela por um tempo. Você está bem? Eduardo perguntou. Estou pensando em que a história toda poderia ter nos destruído. Poderia ter confirmado tudo o que a matéria dizia, que éramos um acordo disfarçado, que não havia nada real. Ela virou o rosto para ele. E não foi o que aconteceu. Não foi. Por que, você acha? Ele considerou a pergunta com aquela seriedade que colocava em tudo o que merecia. Porque nós dois decidimos em algum momento parar de nos defender um do outro. Ela ficou olhando para ele por um instante. Depois virou de volta para a janela, com uma expressão mais quieta, mais assentada. Chegando em casa, disse ela, eu quero tomar um chá e te contar o que a Mariana disse antes de você chegar. Tem mais. Sempre tem mais, ela respondeu, com um sorriso que ele reconheceu no reflexo escuro da janela. E o carro continuou pela estrada do interior, levando dois adultos que haviam entrado numa história como peças de um acordo e que estavam saindo dela como algo que nenhum contrato no mundo teria capacidade de descrever. Janeiro chegou com as primeiras chuvas do verão do interior e com a reunião que havia pairado sobre os últimos 2 meses como uma data no calendário que organizava tudo ao redor dela. A sala de conferências da Cavalcante Agro em Ribeirão Preto havia sido preparada com aquela precisão que Eduardo aplicava a eventos importantes. Projetor, documentos impressos em 3 vias, água gelada nos copos, nada fora do lugar. Os fundos internacionais estavam representados por 4 executivos vindos de São Paulo de manhã cedo. Os sócios da Cavalcante Agro ocuparam um lado da mesa. Do outro, Isabela se posicionou ao lado de Eduardo, não como cônjuge, mas como advogada da fusão, com o blazer correto e a pasta de documentos que havia preparado ao longo de 3 semanas de trabalho intenso. Rodrigo Valadares estava presente também, porque tinha participação societária e não havia como excluí-lo da reunião. Mas chegou em silêncio e se sentou na ponta da mesa, com a expressão de alguém que percebera que o terreno que tentara desestabilizar estava mais sólido do que supunha. A reunião durou 4 horas. Isabela conduziu a parte jurídica com uma fluência que vinha de alguém que havia passado semanas dentro de cada detalhe daqueles contratos. Quando os representantes dos fundos fizeram perguntas sobre os pontos de risco, ela os respondeu antes que qualquer advogado externo precisasse intervir. Quando um dos executivos levantou a questão sobre a estabilidade da estrutura societária, uma referência velada à matéria publicada meses antes, ela abriu a pasta, colocou os documentos pertinentes na mesa e explicou com a paciência de quem não precisa se defender, porque os fatos já falam, que toda especulação havia sido endereçada juridicamente e que a fusão seguia seu curso com a solidez original. Eduardo a observou durante aquela resposta e sentiu algo que não havia sentido em sala de reunião em toda a vida, o impulso genuíno de falar para todos que aquela mulher era sua esposa, não pelo orgulho de posse que as famílias celebrariam,
mas pelo orgulho simples e real de quem reconhece competência e caráter quando os vê. Não disse nada, mas quando a reunião terminou e os executivos deram o sinal verde para a continuidade do processo, Eduardo esperou todos saírem e então ficou de pé ao lado de Isabela enquanto ela organizava os papéis da pasta. Você foi extraordinária. Ela ergueu os olhos. Foi o que eu faço. Eu sei. Ele pausou. Mas obrigado de qualquer jeito. Ela fechou a pasta, inclinou levemente a cabeça para o lado com aquela expressão que ele havia aprendido que era o jeito dela de receber algo sem saber ao certo para onde colocar. De nada, disse ela. E então, com um sorriso pequeno, da próxima vez você poderia avisar com mais antecedência que a reunião começa às 8. Avisei às 8:05. Às 8:03. Eu cronometrei. Ele riu. Era um riso inteiro, sem a contenção habitual. E ela ficou olhando para ele por um segundo, com a expressão de quem ainda se surpreende de vez em quando com o quanto uma pessoa pode mudar, quando para de tentar ser o que nunca foi. Rodrigo pediu demissão da participação societária 2 semanas depois, através de um advogado, sem contato direto. Eduardo aceitou os termos com a precisão de quem fecha um capítulo e não olha para trás. Isabela conduziu os documentos da saída com a eficiência de sempre, e quando assinou o último papel, simplesmente arquivou a pasta e foi fazer café. A Fazenda Santa Cruz recebeu os dois num fim de semana de fevereiro, não por obrigação familiar, mas por escolha própria. Renato estava mais quieto do que o habitual. Havia nele uma humildade nova que o casamento havia produzido de forma colateral, o reconhecimento de que amar bem significa, às vezes, admitir que a forma estava errada, mesmo quando a intenção era boa. Hélio estava diferente também. Não o patriarca que administrava a família como administrava a empresa, mas um homem mais velho sentado na varanda, assistindo ao pôr do sol com uma xícara de café, capaz de ficar em silêncio sem preencher o silêncio com estratégia. Foi numa tarde daquelas, com os 4 sentados na varanda da fazenda e o sol descendo sobre os campos que iam até onde a vista alcançava, que Renato disse algo que Isabela não esperava. Geraldo teria gostado de você, Eduardo. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Pelo que li nas cartas, eu teria gostado dele também. Renato assentiu, com aquele movimento lento de cabeça de quem reconhece a justiça de uma coisa que não pode ser desfeita, mas pode ser honrada. Isabela pegou a mão de Eduardo sem pensar. Foi um gesto automático, o tipo que acontece quando o corpo já incorporou a presença do outro como parte da paisagem natural da vida. Ele virou levemente a mão para encontrar a dela e ficaram assim por um momento, olhando para os campos, sem precisar de mais nada do que aquilo. A aliança que Isabela havia olhado com tanta ambivalência no dia do casamento estava ali, brilhando levemente no final da tarde, e pela primeira vez ela não pensou no contrato que havia produzido aquele anel. Pensou no café da manhã, feito sem ser pedido, nos documentos estudados madrugada adentro, na calçada sob o poste com as cartas nas mãos, nos risos que vinham de lugares que nenhum dos dois havia planejado alcançar. Nenhum acordo teria sido capaz de produzir aquilo. Nenhum interesse, nenhuma estratégia, nenhuma fusão corporativa. Aquilo havia sido construído tijolo por tijolo, escolha por escolha, pela decisão repetida e silenciosa de 2 adultos que aprenderam, contra toda a lógica de suas próprias histórias, que o mais difícil não é amar, é permitir ser amado sem se defender. E ali, na varanda da Fazenda Santa Cruz, com o sol se deitando sobre o interior paulista e o cheiro de terra úmida subindo dos campos, estava a resposta para uma pergunta que nenhum dos dois havia feito em voz alta no altar. Sim, valia a pena. Não o acordo, a escolha. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela e Eduardo tenha tocado o coração de vocês tanto quanto tocou o nosso ao criá-la. 2 adultos que entraram numa sala como patrimônios e saíram dela como pessoas. Essa é uma história que o interior paulista conhece bem, mas que raramente alguém conta até o final. Se você chegou até aqui,
é porque sabe que as melhores histórias não são as que terminam como esperamos, mas as que terminam como precisamos. Preparamos uma lista especial com narrativas igualmente cativantes sobre amor, escolha e recomeço. Encontre-a aqui ao lado. Se essa história moveu algo em você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários. Você acreditou no amor dos dois desde o início ou precisou ser convencido? Todos os dias trazemos histórias que exploram o que há de mais humano na vida. Não perca os próximos capítulos da nossa coleção. Te esperamos lá.